Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, povo de Deus, estamos aqui para a nossa quinta aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Mais uma segunda-feira para crescer no conhecimento da nossa fé. E a nossa quinta aula começa com a segunda sessão, a profissão da fé cristã e os símbolos da fé, a partir do parágrafo 185. Pegue aí o seu catecismo, a partir do parágrafo 185. O catecismo diz assim: antes de mais nada, gostaria de que você colocasse aí nos comentários o lugar de onde você está nos acompanhando, o nome da sua cidade, do seu estado, para saber até onde essa catequese consegue chegar. E se for possível, deixe também o seu like, compartilhe essa live para que outras pessoas também tenham acesso a ela. O texto diz assim: quem diz eu creio, diz, dou minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Então, primeira coisa, nós começamos a oração do credo dizendo assim: creio, eu creio. Quando eu digo eu creio, eu estou dizendo também eu estou aderindo, eu dou minha adesão a tudo aquilo que agora eu vou dizer. Por isso que quando alguém pergunta qual é a sua fé, qual é a sua religião, aí você responde: minha religião é a católica apostólica romana. E vocês acreditam em quê? Se você quiser dizer tudo, você pode rezar o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então você vai rezar o credo e a pessoa vai saber naquilo que a nossa igreja, a nossa religião acredita. Então dizer eu creio é dizer eu estou dando adesão a tudo isso que sai da minha boca. 186. Desde a origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todos normativas. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. Então, minha gente, a Igreja desde o começo, ela quis resumir aquilo que há de mais essencial na nossa religião. O credo é o conjunto do essencial da nossa fé. Nós cremos na Trindade, cremos que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, cremos na ressurreição, cremos que ele nasceu da Virgem Maria, cremos na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne. Então, esse é o resumo, digamos que, das coisas mais importantes da nossa religião. Então, o credo ele pode ser chamado de 4 coisas. Ele pode ser chamado de credo, de síntese, de profissão e de símbolo. Você pode anotar aí no seu caderno os 4 nomes que podem ser dados a esta síntese de fé, né? A este conjunto de crenças da nossa religião. Nós podemos chamar de credo, podemos chamar de síntese da fé, podemos chamar de profissão de fé e também de símbolo da fé. Estas 4 palavras vão dizer a mesma coisa. É a reunião do mais essencial. E vem dizer aqui um texto de São Cirilo de Jerusalém. O símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas. Pode sublinhar isso aí, isso é muito importante. O símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas, mas consiste na síntese de pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém, em um pequeníssimo grão, grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra, em algumas palavras, todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Então, primeira coisa que São Cirilo vai nos dizer: o símbolo não é composto de opiniões humanas. A nossa fé não se baseia nem na opinião de A,
nem na opinião de B. Ah, mas tal pessoa diz que na opinião dela, a opinião dela não nos interessa. A opinião pessoal é como a opinião minha, né? A minha opinião pessoal não quer dizer muita coisa, só serve para mim. Minha opinião pessoal só serve para mim. Agora, o símbolo da fé diz respeito a todos os cristãos, porque não é composto segundo a opinião dos homens. É a síntese dos pontos mais importantes contidos na Sagrada Escritura. E aí ele vai dar essa comparação, né? Do pequeno grão de mostarda, quando é plantado na terra, espalha seus ramos. A mesma coisa, esse resumo de fé encerra todo o conhecimento da verdadeira piedade. Vamos ler aqui agora o 190, parágrafo 190. O símbolo está, pois, dividido em 3 partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Logo após, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Estes são os 3 capítulos do nosso selo batismal, ou seja, todos nós, cristãos católicos, somos batizados em nome da Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a fórmula do batismo. Nós nascemos para a fé, nascemos para a igreja, consagrados à Trindade Santa. Então o credo é dividido em 3 partes. A primeira parte fala do Pai, que é a primeira pessoa, e da criação. A segunda parte fala do Filho, que é a segunda pessoa, Jesus, e da sua obra de redenção. E a terceira parte fala do Espírito Santo e da obra da santificação. 193. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Sublinha isso aí, viu? Isso é muito importante. Nenhum dos símbolos, ou seja, durante a história da igreja, existiram vários credos, várias fórmulas de professar a fé. Desde o início da igreja, né, vários papas criaram pequenas fórmulas de fé. E nenhum deles podem ser considerados ultrapassados ou inúteis. Eles nos ajudam a viver e aprofundar a fé de sempre, por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, 2 ocupam um lugar muito particular na vida da igreja, que são aqueles 2 que eu falei para vocês na aula passada. Lembra que antes de começar a aula de hoje, o catecismo apresenta dois símbolos da fé? O que nós rezamos, o mais comum, que nós rezamos na missa e no terço, mas também o niceno constantinopolitano, que é mais, digamos assim, mais comprido, mais recheado. Existiram outros, né? Mas esses 2 são importantes, são os mais importantes, são os mais queridos pela nossa tradição cristã. Então, só que nenhum dos outros são considerados ultrapassados. Ninguém pode dizer assim, não, no passado a igreja acreditava dessa forma, a partir de agora ela vai acreditar de outra. Não pode ser assim, porque a fé verdadeira não muda. A fé verdadeira é eterna, é imaculada. 194. O símbolo dos apóstolos, assim chamados por ser, com razão, considerado o resumo fiel dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte ato. Ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve sua sé e para a qual ele trouxe a comum expressão da fé. Então, por que o credo que nós rezamos hoje tem essa grande autoridade sobre os outros, essa grande importância sobre os outros? Porque ele é o credo da Igreja Romana, onde Pedro teve a sua sé, ou seja, a sua sede, a sua cadeira. Pedro ali viveu, Pedro ali governou, Pedro ali morreu, foi martirizado. Então, esse resumo da fé que era rezado lá na Igreja de Roma, nós rezamos até agora. Todos os outros, repito, são importantes, porém esse que nós rezamos atualmente tem essa sua soberania, né? É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. O símbolo 195.
O símbolo denominado Niceno Constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos, 325 e 381. Ainda hoje ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Então aquele credo mais longo, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então esse credo mais longo é o resultado, digamos assim, dos dois grandes concílios, o de Niceia e o de Constantinopla. Por isso ele é chamado de Niceno Constantinopolitano. 197. Como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada ao ensino, acolhamos o símbolo de nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo, entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é também entrar em comunhão com a igreja inteira, que nos transmite a fé na qual nós cremos. E aí Santo Ambrósio vai dizer assim: este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro que guardamos em nossa alma. Então, veja que coisa interessante. A Igreja Católica, seja ela no Ocidente, no Oriente, nas dioceses espalhadas pelo mundo, se um dia todo mundo se encontrar no mesmo lugar, vamos fazer uma oração comum. Nós podemos rezar o Pai Nosso, Ave Maria e o Credo. Vai ser uma oração comum a todos os cristãos católicos batizados. Basta dizer, creio em Deus Pai, todos os católicos rezam juntos. Já isso não acontece no protestantismo. Os protestantes, eles podem, com as suas múltiplas igrejas, eles podem até fazer marcha, né, marcha para Jesus, reunir uma multidão de várias igrejas, mas ninguém pode subir naquele carro de som ou naquele trio elétrico e dizer assim, vamos rezar um credo, vamos rezar a nossa doutrina. Não vai rezar, porque cada um tem uma doutrina diferente, né? Cada um tem uma tese na qual se agarra. Mas nós católicos não. É uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então o credo, o símbolo da fé, como diz Santo Ambrósio, é o tesouro que guardamos em nossa alma. Vamos agora para o 199. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos meditar todo o credo agora. Creio em Deus. 199. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. Olha aí. Quando eu digo assim, creio em Deus Pai. Não? Então essa é a afirmação mais fundamental de todo o credo. Se eu não creio em Deus, eu não posso rezar o credo. Eu rezo porque creio em Deus. O símbolo inteiro fala de Deus. E se também fala do homem e do mundo, o faz pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Então, assim como nos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o mais importante dos mandamentos. Todos os outros se voltam para o primeiro, que é amar a Deus. A mesma coisa, todas as frases contidas no credo se voltam para a primeira. Creio em Deus, um ato de fé. 200. Com estas palavras, começa o símbolo niceno constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. Então, assim, não existe, para nós cristãos católicos, não existe nenhum outro Deus, nem ninguém que possa ser comparado a Ele. Até a Virgem Maria, que é a mais perfeita e santa de todas as criaturas, não chega nem perto da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Mas, padre, nós cremos em três, o Pai e o Filho. Não. Nós falamos de pessoas. Mas essas três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai dizer aqui,
tem a mesma natureza, a mesma substância e a mesma essência. Risque isso aqui, ó, essa última frase. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Então, quando alguém for lhe criticar, não sei se acreditam em 3 deuses, vocês acreditam na Trindade. Isso aí é burrice teológica. A Trindade não significa 3 deuses. Não, não. É um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Vamos ler aqui 203. Deus revela seu nome. Parágrafo 203. A seu povo, Israel, Deus revelou-se. A seu povo, Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Então Deus revelou o seu nome a Israel. O nome de Deus é Eu Sou Aquele que Sou. Nós já refletimos isso nas aulas anteriores. Então assim, veja a importância do nome. Todos nós, cristãos católicos, ao sermos batizados, recebemos um nome. E é através desse nome que Deus nos conhece, né? Claro que existem os chamados apelidos, porém apelido não é nome. Tem pessoas que gostam mais do seu apelido do que do seu nome. Não faça isso. Goste também do seu nome de batismo. É através deste nome que Deus te conhece, né? Então Deus também tem um nome. Ele revela esse nome às pessoas. Ele revela esse nome ao seu povo. Quando alguém revela o nome, é porque ele quer ser mais conhecido, né? Revela nome e identidade. Estou revelando a minha identidade. Então Deus revelou a sua. Vamos ler aqui 206. Ao revelar seu nome misterioso, e aí vem as 4 letras do chamado tetragrama: o Y, o H, o W e o H, né? Então esse nome, Eu Sou Aquele que Sou, Israel resumiu nessas 4 letras, chamado de tetragrama. Por isso que na aparição de Simbres, em Pernambuco, quando Nosso Senhor apareceu, tinha um 4 na pedra, desenhado pela natureza. E aí o padre Kerley perguntou aos videntes, né? O que significa o 4 na pedra? E Nossa Senhora levantou os olhos para o céu e apontou o dedo. Por quê? Porque o nome de Deus não é pronunciado. O nome de Deus é misterioso. Então Nossa Senhora, em respeito ao nome divino, ela nem sequer pronuncia. Ela, aponta. O 4 é o tetragrama, essas 4 letrinhas, Y, H, W, H, que as pessoas, né, chegaram a traduzir por Javé, Iavé, né, outros traduzem por Jeová, mas são essas 4 letras que representam essa frase: Eu sou aquele que sou. Ou também, Eu sou quem sou. Deus declara quem Ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso, como Deus é mistério, né? Então, as traduções podem ser diversas, mas o nome continua sendo misterioso. Ele é, ao mesmo tempo, um nome revelado, e como que a recusa de um nome. Por isso mesmo, exprime da melhor forma a realidade de Deus como Ele é, infinitamente acima de tudo o que podemos compreender. Ou dizer, Ele é um Deus que não se deixa ver, Isaías 45:15. Seu nome é inefável. E Ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Ou seja, é aquele que se revela e ao mesmo tempo não. É aquele que se mostra e ao mesmo tempo se esconde. É um nome misterioso, né? Deus é infinitamente acima de tudo o que podemos compreender. Sublinha isso aí, né? Deus não cabe dentro de um nome. Deus não cabe dentro de uma formulação. Deus não cabe dentro da nossa imaginação. Ele revela o nome, Eu sou aquele que sou. Esse nome, ao mesmo tempo, não quer dizer nada, porque é muito acima daquilo que podemos imaginar. Vamos ler aqui
208. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre a sua pequenez. Ou seja, quanto mais eu descubro que Deus é grande, mais eu descubro que eu sou pequeno, né? Anote essa frase aí. Quanto mais eu descubro que Deus é grande, mais eu descubro quão pequeno eu sou. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias e cobre o rosto frente à santidade divina. Diante da glória de Deus, 3 vezes santo, 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 Isaías exclama: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Diante dos sinais divinos que Jesus faz, Pedro exclama: afasta-te de mim, Senhor. Porque sou um pecador. No entanto, porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Não me deixarei levar pelo calor de minha ira. Eu sou Deus, não ser homem. Sou santo no meio de ti. Oséias 11,9. Deus, não ser homem. O apóstolo João dirá: com isto tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Então, vejam que coisa interessante. Isaías e Moisés, diante da grandeza de Deus, se acharam tão pequenos que colocaram o rosto por terra. A mesma coisa Pedro. Pedro, quando viu o milagre que Jesus fez, da pesca milagrosa, ele disse: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Quando a gente descobre esse mistério, diante do sacrário, como é que nós ficamos, né? Diante do sacrário, nós deveríamos ter essa familiaridade e, ao mesmo tempo, um temor reverencial. Olha aí, essas duas palavras. Aproximação, intimidade, porque Deus nos deu essa intimidade, de nos aproximarmos dele, mas, ao mesmo tempo, um temor reverencial. Eu estou diante de um Deus que é íntimo, mas que, ao mesmo tempo, é maior do que eu. Não é? 209. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino, Senhor, Adonai, em grego, Kyrios. É com este título que será aclamada a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor. Então, assim, Deus é chamado pelos judeus de o Grande, o Adonai, o Senhor, para não pronunciar o nome de Deus, que é divino, que é misterioso, que é grande. Então, essa tradução, né? Senhor, Adonai ou Kyrios, a gente reza na missa. Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de nós. Cristo eleison, Cristo tem de piedade de nós. Então, chamar Deus de Kyrios ou chamar Jesus de Kyrios é chamar de Senhor ou de Adonai. Deus de ternura e compaixão, 210. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, aqui é a idolatria, né? O pecado da idolatria. Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde: farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença. O Senhor passa diante de Moisés e proclama: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Êxodo 34, versículo 6. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. Então, assim, Deus é tão grande, tão imenso, mas ao mesmo tempo é um Deus que se compadece, é um Deus rico em misericórdia, é um Deus que se inclina para olhar todos os homens. Mesmo o homem que peca, que se desvia dele, que comete a idolatria de adorar deuses falsos, o Senhor, com a sua misericórdia, quer salvar a todos. 211, vejam bem que coisa interessante. O nome divino, eu sou, ou ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que tal pecado merece, conserva a misericórdia por 1000 gerações. Deus revela que é rico em misericórdia, indo até o ponto de dar seu próprio filho.
Ao dar sua vida para libertar-nos do pecado, Jesus revelará que ele mesmo traz o nome divino. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Então, assim, por que é que nós católicos afirmamos que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade? Porque ele se revelou assim. Né? Olha aqui uma frase, João 8:28. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, ou seja, pregado na cruz, então sabereis que eu sou. Eu sou o nome de Deus. Lembra? Quantas vezes Jesus afirmou isso? Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida. Então, quantas vezes Jesus afirmou a sua divindade? Né? Então, esse nome eu sou somente está na boca de Jesus, porque ele pode afirmar com toda certeza, porque ele nasceu, foi gerado pelo Pai. Ele saiu do seio do eterno Pai. Vamos ler aqui agora 215, não é? Deus é verdade e amor. Então, primeiro vamos ver Deus é verdade, 215. O resumo das tuas palavras é a verdade. São para sempre tuas justas normas. Senhor Deus, tu és Deus, e tuas palavras são verdadeiras. Por isso, as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade, verdade com V maiúsculo. Suas palavras não podem enganar. Por isso, podemos nos entregar com toda a confiança à verdade e à fidelidade de sua palavra em todas as coisas. O começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador, que o induziu a duvidar da palavra de Deus, da sua benevolência e da sua fidelidade. Então, lembra quando Deus disse, não coma do fruto daquela árvore que está no meio do jardim? E Satanás, na figura da serpente, induziu Adão e Eva a desobedecerem a Deus. Não é bem assim. Então, a primeira tentação do demônio foi levar o homem a duvidar da palavra de Deus. Então, Deus é verdade. Deus não engana, nem pode se enganar. Suas palavras são verdadeiras, eternamente verdadeiras. Você pode colocar toda a sua confiança, toda a sua crença naquilo que Deus fala, porque Ele jamais enganará. Por mais que o mundo de hoje queira dizer o contrário, né? Não, o Evangelho é uma coisa ultrapassada, a Bíblia é uma coisa ultrapassada, o mundo mudou, não é bem assim. Deus é verdade. A verdade está nele, não em nós. Quando o ser humano quer tomar a verdade para si, ele acaba caindo no pecado de Adão e Eva, na tentação do demônio. Deus é verdade. Vamos agora ver Deus é amor. Deus é amor. 219, parágrafo 219. O amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por seu filho. Este amor é mais forte que o amor de uma mãe por seus filhos. Deus ama seu povo mais do que um esposo ama a sua bem-amada. Este amor se sobreporá até as piores infidelidades. Irá até a mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. O amor de Deus é eterno. As serras mudem de lugar, ou que as montanhas balancem, meu amor para contigo nunca vai mudar. Eu te amo com amor de eternidade. Por isso, guardo por ti tanta ternura. Veja quantos versículos bíblicos que trazem para nós essa verdade. Deus é amor. Deus é verdade e amor. O amor de Deus, vai dizer o texto do catecismo, é comparado ao amor de um pai. Mais forte que o amor de uma mãe. E Deus ama seu povo mais do que um esposo ama a sua bem-amada. Então, todo o amor dessa terra não pode ser comparado ao amor de Deus. É um amor eterno, um amor que sempre existirá. Em Deus não pode haver nada que não seja amor. Em Deus não existe ódio, em Deus não existe maldade. Mas, Padre, e quando se fala da ira de Deus, é uma ira amorosa. Deus fica irado por ver seus filhos se afastando dele. E por isso, com sua ira, com seu castigo benevolente, quer trazer os homens para perto dele. É um pai que ama tanto que não quer ver seus filhos caminhando para o abismo. A ira de Deus só pode ser interpretada
pelo prisma do amor. Vamos agora ver aqui, né, o alcance da fé no Deus único. Vamos ver aqui, crer em Deus, 222. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser, tem enormes consequências para toda a nossa vida. Então vamos ver quais são as 5 consequências que vêm do nosso amor a Deus. Anote aí, as 5 consequências do nosso amor a Deus. Primeira consequência, significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Segunda, significa viver em ação de graças. Terceira, significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Quarta, significa usar corretamente as coisas criadas. Quinta, significa confiar em Deus em qualquer circunstância. Então, quando eu digo creio em Deus, quando eu digo que tenho fé, ao mesmo tempo eu vou ter 5 consequências dessa crença, dessa fé. Primeira, conhecer a grandeza de Deus. Deus é grande, por isso deve ser o primeiro a ser servido. Então, se eu creio em Deus, eu não coloco nada acima dele. Ele é adorado e amado acima de todas as coisas. Essa é a primeira consequência da fé. Segunda, viver em ação de graça, ou seja, agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus pela chuva, pelo sol, agradecer a Deus pela saúde, pelo alimento, pela roupa que nos veste, pela fruta que a árvore dá, pela água que bebemos, tudo significa crer em Deus, significa viver em ação de graça. Uma pessoa que tem fé, ela costuma dizer várias vezes, graças a Deus. Em tudo, a pessoa que tem fé, em tudo ela vai ter o costume de dizer graças a Deus. Se você tem esse costume, é porque você acredita, você tem fé. Uma viagem deu certo, graças a Deus. Né? Ficou curado, graças a Deus. Passou na prova, graças a Deus. É viver em ação de graça. Essa é a segunda consequência. Terceira, conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles são feitos à sua imagem, a imagem de Deus. Por que é que nós somos contra a miséria, a exploração do homem, ao aborto, ao assassinato? Porque quem crê vê no homem não um inimigo ou uma criatura qualquer. Quem crê vê no homem a imagem e semelhança de Deus. Por isso a igreja vai zelar pela pessoa humana. Vai zelar. A igreja vai lutar contra a pobreza, no sentido de miséria. Vai querer que todos os homens tenham casa, comida, direito a uma vida digna. Vai lutar contra o aborto, que é assassinato de crianças. Ou seja, por que a igreja fala tanto disso, não é? Porque ela vê no homem a imagem de Deus. Quarta consequência, usar corretamente as coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar tudo que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele, e a nos desapegarmos das coisas na medida em que nos desviam dele. Ou seja, aquilo que nos leva a Deus, eu uso de forma adequada. E o que me desvia de Deus, eu rejeito. Ou seja, usar corretamente a criação. E aí vai dizer São Nicolau. São Nicolau vai dizer assim: meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo que me afaste de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Sublinha essa oração aí de São Nicolau, que é linda. Veja que coisa bonita, né? Meu Senhor e meu Deus, tira de mim tudo o que me afasta de vós. Dai-me tudo o que me aproxima de vós. E desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Total dependência de Deus. E a quinta, significa confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa d'Ávila de Jesus, né? O expressa de maneira admirável. Essa oração, para mim, ela é fantástica. Eu amo essa oração. Nos momentos principalmente nos momentos de adversidade, eu gosto de rezar ela, né? Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta.
Essa oração já foi musicada, né, por muitas pessoas, muitos cantores já fizeram músicas com essa oração. Então, vamos sempre gravar estas 5 consequências do crer em Deus. Quem tem fé de verdade, vive em ação de graças, confia em Deus, respeita a dignidade do homem. Veja quanta coisa bonita, né? Vamos agora ler parágrafo 2, o Pai. 232. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, eles respondem, creio, a tríplice pergunta que requer que confessem sua fé no Pai, no Filho e no Espírito. A fé de todos os cristãos fundamenta-se na Trindade. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes destes 3, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então assim, veja que no rito do batismo, você que já foi no batizado de alguém, você deve se lembrar. Antes da criança ser batizada, existem as promessas batismais. Primeiro, as 3 respostas renuncio. Renunciar ao demônio, ao pecado, às obras do mal. E 3 vezes creio. O padre vai perguntar, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Ou responde, creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja? Creio. Então, quando a família, os pais e os padrinhos respondem que acreditam no credo, na fé da Igreja Católica, a criança é batizada. Não no nome das 3 pessoas, mas no nome de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Né? Então, entender isso aqui. Eu não posso chegar, olha, eu vou te batizar em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Espírito Santo. Essa fórmula é errada. Não, 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 não. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do... Porque é um Deus só. Não é 3 vezes em nome do, em nome do, em nome do. Né? Então, é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Parece que não muda, mas muda tudo. Tem uma grande diferença nesse português, né? Então, vamos ler aqui 234. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação é a história das vias e meios do revelar-se do Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual reconcilia e une a si aqueles que se afastam do pecado. Então, a Trindade, digamos que é a fonte de todos os outros mistérios. Tudo aquilo que nós cremos na Igreja Católica depende desse mistério da Trindade. Ele é o primeiro, é o mais essencial na hierarquia das verdades de fé. As verdades também têm uma hierarquia, né? Então, a primeira delas é a crença na Trindade. É o mistério central. O mistério da Trindade é o mistério central. Não é à toa que a criança cristã, a primeira oração que ela aprende é o em nome do Pai, né? A gente pega na mão da criancinha, ó, Pai e Filho e Espírito Santo. O cristão, aprendendo isso, aí as portas se abrem para aprender as outras coisas. Primeiro, explicar quem é Deus. Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. Então, ensinar a criança a fazer corretamente o sinal da Santa Cruz. Vamos ler aqui agora 237, parágrafo 237. A Trindade é um mistério de fé em sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário em sua obra de criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Entretanto, a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão e até mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Então, assim, nós só sabemos que Deus é uno e trino, é um só Deus em 3 pessoas,
porque ele se revelou dessa forma. Do contrário, ninguém seria doido, ninguém seria maluco de afirmar isso. Como é que a gente afirma que Deus tem três pessoas? Três pessoas distintas e com a mesma natureza, com a mesma essência. Nós só afirmamos isso porque ele assim se revelou. Ele deixou os vestígios desse mistério e na pessoa do seu Filho e na pessoa do Espírito Santo, esse mistério é mais conhecido ainda, é mais revelado. Vamos entender aqui agora, parágrafo 239. Atenção, porque o que eu vou falar aqui agora é de suma importância, de muita importância para nós. 239. Ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. Deus é a origem primeira de tudo, é a autoridade transcendente, e ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Essa ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e sua criatura. A linguagem da fé inspira-se, assim, na experiência humana dos pais, genitores, que, de certo modo, são os primeiros representantes de Deus para o homem. Entretanto, esta experiência humana ensina também que os pais humanos são falíveis, pode riscar isso aí, viu? Os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem, nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, embora o tendo como origem e modelo. Ninguém é pai como Deus o é. Então assim, por que nós chamamos Deus de pai? Muitas vezes, grupos feministas dizem, fica chamando Deus de pai, como se Deus fosse um homem. Atenção, Deus Pai não é nem homem, nem mulher. Ele é Deus. Ele está acima dos sexos. Deus é puro espírito, minha gente. Deus é puro espírito. Ele está acima da paternidade, da maternidade. Porém, nós podemos usar essas duas linguagens para falar dele. Deus é chamado de Pai, por ser a origem de todas as coisas, e por nos amar com seu amor infinito, e ao mesmo tempo nos ama com amor materno. Deus nos ama com amor de mãe. Porém, ele não pode ser nem chamado de pai no sentido humano, nem de mãe no sentido humano. Até porque, vai dizer o catecismo, os pais humanos são falíveis e podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Quantos pais que não são pais de verdade, Quantas mães que não se comportaram como mães? Não foram mães boas para os seus filhos. E pais que nem sequer assumiram seus filhos, abandonaram seus filhos. Então, como entender que Deus é pai, olhando para um pai que me maltratou, As pessoas podem se perguntar isso. Mas Deus é pai, meu pai daqui da terra não me amou, como é que o pai do céu vai me amar? Cuidado, minha gente. Não coloquem limites na figura de Deus. Chamar Deus de pai não significa que ele é um pai como o nosso daqui da terra, falível. Dizer que Deus nos ama com amor de mãe não é dizer que ele se resume a uma imagem da maternidade terrena. Deus está para além de tudo aquilo que pode ser pensado. Então Deus não é homem nem mulher. Diz a doutrina, Deus é Deus. Deus é Deus. Agora, a segunda pessoa da Trindade, Jesus se revelou como homem. Ele se encarnou, aí é diferente. A segunda pessoa da Trindade tomou a nossa forma humana. Ele era homem perfeito, completo. Tudo que o corpo masculino tem, Jesus também tinha. Nada faltava nele, Mas o Pai Criador, não se resume a sexo. Ele está acima de tudo isso. Até porque ele não se encarnou. Quem se encarnou foi o Filho. Vamos ler aqui agora. 243. Isso aqui é muito importante. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito, defensor.
o Espírito Santo. Ele, atuante desde a criação, que falou pelos profetas, está agora junto dos discípulos e presente neles, para ensiná-los, conduzi-los à verdade plena. Assim, o Espírito Santo é revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Então, nós cremos que o Espírito Santo também é Deus. Ele também faz parte desse mistério trinitário, porque Jesus, ele mesmo revelou esse Espírito Santo. Ele disse: eu vos enviarei um defensor, o Paráclito, que revelará toda a verdade. Muita coisa que eu não posso revelar agora, o Espírito Santo revelará. Mas por que ele vai revelar? Porque o Espírito Santo sonda o mistério de Deus, esquadrinha o mistério de Deus. Ele é Deus com o Pai e com o Filho, né? É Deus com o Pai e com o Filho. É também parte da Trindade. 245. A fé apostólica, no tocante ao Espírito Santo, foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381 em Constantinopla. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor, olha aí, Kyrios, Adonai, que é Deus, que é Senhor e que dá a vida. Ele procede do Pai. Com isso, a Igreja reconhece o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade. A origem eterna do Pai, a origem eterna do Espírito Santo não deixa, porém, de estar vinculada à do Filho. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno e igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e também da mesma natureza. Contudo, não se diz que ele é somente o Espírito do Pai, mas ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho. O credo da Igreja do Concílio de Constantinopla confessa: com o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Então, nós cristãos católicos cremos e adoramos a Santíssima Trindade. A mesma glória que damos ao Pai e ao Filho, damos também ao Espírito Santo, porque é Deus com a mesma natureza, com a mesma essência, com a mesma substância, né? Ele é... Deixa eu ver aqui. Ele procede do Pai. Santo Agostinho, ele vai dar uma explicação muito mais fácil. Santo Agostinho vai dizer assim: o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor, né? Olha que coisa interessante. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Santo Agostinho usou essa linguagem para explicar melhor a intimidade, a correlação das pessoas divinas da Trindade. O Pai amando sempre, o Filho sendo amado e o amor é o Espírito Santo. Alguns santos vão dizer que o Espírito Santo é o beijo do Pai e do Filho. Veja que coisa linda, coisa maravilhosa, né? São mistérios, repito, que nós só conhecemos porque Deus assim revelou. Meus irmãos, vamos parar por aqui, né? A próxima aula nós iremos continuar a partir do parágrafo 249, a Santíssima Trindade na doutrina da fé. Como foi que surgiu o dogma da Santíssima Trindade? Então hoje nós estudamos, né, toda essa parte aqui. Nós começamos, deixa eu ver, no 185 e paramos no 248. Então, estudamos bastante hoje, né? Agradeço a você que participou conosco dessa catequese. Se você entendeu, deixa aí nos comentários, né? Porque o que eu tento mais fazer aqui é levar a compreensão da catequese. Eu quero que todo mundo compreenda. Simplificar ao máximo possível a linguagem do catecismo para que todo mundo fique esperto, né? Todo mundo fique sólido na nossa fé católica. Então, agradeço mais uma vez pela sua participação. Deixe seu like, certo? Deixe seu like nesse vídeo, participe da próxima aula também e divulgue essa catequese para outras pessoas. Vamos agora rezar, agradecendo a Deus pela catequese de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
desça sobre você, sobre a sua família, sobre o seu estudo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula, se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.